Uma doença que acomete muito o nosso estado, o Nordeste em forma geral, que é o calazar. Exatamente, você já deve ter ouvido falar nessa doença, agora você sabe as formas corretas de prevenir, as formas corretas de fazer o exame ali, saber como que seu animal está, se possivelmente ele pode ter, também aqueles sintomas mais comuns em acontecer com os seus pequeninos que de repente pode ter tido esse problema um dia, mas tomara que ele nunca tenha, porque agora a gente vai esclarecer para você, falar a forma preventiva de executar a função de prevenir o seu pequenino de ter esse probleminha, essa doença. E a gente foi lá conferir, sabe com quem? Com a doutora Luana, exatamente. Confere aí, porque essa entrevista vai servir muito para vocês. Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é calazar, isso mesmo. Eu estou hoje na presença da doutora Luana e ela vai passar algumas informações para você que teve alguma situação semelhante a isso, que teve dúvida, né? Quais são os exames preventivos, todos os detalhes relacionados a essa doença que acontece muito no Nordeste. E agora a doutora Luana vai esclarecer tudo isso para você. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Cedro. Doutora, fala pra gente detalhes sobre essa doença. Comete muitos cães, a gente sabe que o Nordeste sofre muito com isso e agora a gente quer saber algumas formas preventivas e outras mais informações relacionadas a essa doença. Certo. É um prazer estar aqui no programa, obrigada pelo convite. Então, o calazar, popularmente conhecido, é a leishmaniose visceral, né, que é muito comum em cães. Os cães são os mais acometidos dentre os animais que hoje têm os registros da presença da doença, né? E em relação à leishmaniose, que ela é uma doença, né, infecciosa, causada por um parasita que é a leishmania, e ela é uma zoonose e acomete tanto os animais, né, principalmente o cão, e acomete também o homem. Então, por ser uma zoonose, é uma doença de importância para a saúde pública e a gente precisa ter esses cuidados, saber informações sobre a doença, até para poder também não ter aquela falta de informação no sentido de colocar o cão, por exemplo, como um vilão da doença, que na verdade não é. O agente transmissor da doença é o flebotomínio, que é conhecido como mosquito palha. E aí uma das formas mais interessantes e importantes de você evitar que esse mosquito chegue até o seu animal é você utilizar repelentes como coleiras, bisnagas, sprays também, que tem a capacidade de estar repelindo a presença desse flebotomínio. A doença, a leishmaniose canina, e aqui no Piauí, ela é endêmica desde a década de 80, né? A primeira epidemia de leishmaniose no Brasil ocorreu aqui em Teresina. Então, a nível de Nordeste, como você falou, César, Maranhão, Ceará e Piauí, eles são os estados de maior número da presença da doença, né? E aí a importância de a gente saber, né, ter essa consciência e fazer tanto a questão preventiva desse animal, como também a prevenção também faz parte do tratamento desse animal. Aqui no Brasil a gente tem já uma medicação que é de uso exclusivo para tratamento em cães, e aí a gente orienta que esse tutor, uma vez diagnosticado esse paciente com leishmaniose, procure seu veterinário para mais informações, procure a melhor forma que você tem de tratamento, que o tratamento acaba sendo de forma individualizada. Cada animal, cada paciente, ele tem a necessidade de determinado tipo de tratamentos diferentes, então você precisa ter essa conscientização que esse seu animal precisa de assistência. Hoje no mercado a gente tem muitas opções, né? Tem várias marcas de coleiras, que vai desde o uso a cada 4 meses, a cada 6 meses, tem até aquelas que usam a cada 8 meses. É importante também conversar com o seu veterinário e ver o que tem de mais eficaz de uso aqui no Brasil, porque tem muitas pesquisas importantes até do próprio Ministério da Saúde do que se tem de mais eficaz hoje para você utilizar no seu animal. E aí, além dessas coleiras, tem também bisnagas, tem também sprays que tem aquele princípio ativo que repele esse flebotomínio, tá? E além disso também tem a vacina, que aqui no Brasil temos uma vacina aprovada e vigente, né, que é a utilização dela com doses intervalo de 21 dias, são 3 aplicações e o reforço anual. A nível de mundo, hoje existe somente 2 vacinas que são autorizadas para utilização em cão, que é essa daqui do Brasil e uma que é da Europa. Então a gente precisa também valorizar
o que é nosso e ao mesmo tempo lembrar que Teresina é endêmica e a vacina sozinha não dá uma proteção 100%. Então, por ser uma região endêmica, a probabilidade dessa doença ela é muito alta, de infecção é muito alta, de transmissão pelo flebotomínio é muito alta. Então, a gente precisa utilizar tanto a vacina quanto o repelente. Eles são casados, não dá para usar eles separados. Se usar separado, a gente não confere uma proteção adequada. Doutora, agora, qual a forma, né, de observar, ver os sintomas que estão aparecendo ali? Como que o tutor pode ficar alerta? Quais são os sintomas iniciais que o tutor pode estar observando? Então, hoje a maior dificuldade que se tem na leishmaniose é diagnosticar um cão positivo, justamente porque a maioria deles são ditos assintomáticos, ou seja, sem sintomas. Quando os sintomas surgem, são de formas mais brandas. A gente não consegue ver mais aquele animal de antigamente que está com muitas alterações e você acaba ali suspeitando de leishmaniose. Hoje em dia, o cão ele está mais no ambiente domiciliar, ele já é membro da família. Então, se esse cão tem leishmaniose, a sintomatologia dele é muito branda. Então, a importância de a gente estar fazendo check-up, às vezes uma lesãozinha de ponta de orelha, de focinho, de lábio está ali presente e aquela feridinha que já tem mais de um mês que não cicatriza, é importante a gente estar investigando se não é leishmaniose. Às vezes a perda de peso progressiva também é comum, algumas alterações de pele, aquelas lesões ou então alopecia, falta de pelo em determinadas regiões que tem aquela dificuldade do crescimento do pelo, pode também estar relacionada à leishmaniose. A falta de apetite também pode estar relacionada. Então, são sintomas muito brandos que também se confundem com outras doenças. Mas eu costumo dizer que o flebotomínio ele não é como o mosquito da dengue. Ele não está em regiões que tenha lixo, que tenha que o saneamento também não é tão bom. Na verdade, o flebotomínio eu costumo dizer que ele está em todo lugar. Ele é como uma muriçoca. Ele está presente em todo o ambiente. Eu falo isso porque hoje a gente consegue identificar pacientes que têm a doença que vivem em apartamento, que adquiriram a doença passeando em parques dentro do ambiente urbano. Então, até às vezes aquele paciente que nem faz passeio em ambiente urbano, de praças, de tudo, que vive somente no apartamento, dentro de casa, no ambiente domiciliar. E esse paciente acaba adquirindo a doença. Então, não tem exatamente hoje uma conferência em relação ao ambiente rural ou ambiente urbano. Nesse sentido, o ambiente rural para o ambiente urbano pode ter essa diferença porque o animal ele tem um ambiente de maior espaço, que ele possa estar fazendo caça e tudo isso. Então, tem mais nesse sentido, às vezes até a falta de produtos importantes para ele estar utilizando ali como repelente, a ausência às vezes de informações para aqueles tutores, então pode estar mais relacionado a isso, um ambiente um pouco mais distante do urbano, com a presença de mais informações e de proteção adequada, né? Eu oriento vocês sempre estar fazendo o check-up veterinário, no momento que observar alguma alteraçãozinha importante ou alguma ferida que não consiga estar tendo uma cicatrização adequada, às vezes passa um mês aí sem ter essa cicatrização que você espera, está usando um produto e não resolve, procure o veterinário. Uma vez diagnosticado, você fazer o tratamento de acordo com a necessidade desse animal. Existe um estadiamento da leishmaniose hoje que ele orienta qual o tratamento adequado esse animal precisa receber a partir dos seus sinais clínicos, dos exames laboratoriais e da conduta do médico veterinário aí, tá bom? No mais é isso, agradeço, tá? Doutora Luana, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. O Universo Pet fica muito feliz por estar sempre colhendo essas informações bacanas. Muito obrigado. Por nada, é um prazer. Prazer é todo nosso. Estamos sempre aqui juntos para passar a melhor informação para você. E continue aí, porque o Universo Pet sempre tem muitas novidades para você. E aí, o que vocês acharam? Muito bacana, importante a gente estar sempre aqui passando a melhor informação referente a prevenções de algumas doenças que acometem o nosso estado. Exatamente, o calazar é uma delas.